Bom, você não quer mais adulterar, mas o adultério ainda está falando alto em você. Calma, você vai ser liberto desse espírito e Deus vai te revestir com santidade. Você não vai ter mais luta nessa área. Você vai entender que vocês precisam receber essa transferência. Alguns ministros da minha casa receberam essa graça, mas vocês precisam herdar das maiores transferências que você pode receber aqui do altar. É a santidade, é o temor, a moral e o caráter que o seu líder carrega. A igreja morna não se preocupa com essas virtudes de caráter, só se preocupa com o estereotipo, se preocupa com aquilo que ela vai ganhar ali dentro. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que só corre atrás dos seus próprios interesses. O que eu vou ganhar ali? O que ele tem para me dar? O que ele tem para me dar? Infelizmente, o que está nos ensinando isso é esse mundo caído. Esses padrões mudantes tomou o mundo inteiro. O mundo hoje é comercial. Por isso que está tão superficial. Porque tudo as pessoas fazem pelas suas aparências. Tudo estão se vendendo. E o pior de tudo, que o crente morno vende seu testemunho. E quando ele vende seu testemunho, está negando a sua própria fé. Comercializando o evangelho que é santo. Temos muito para falar sobre isso, mas vamos correr aqui. Já estou encerrando para vocês. Nisto é vinda a pobreza espiritual. Quando preferem olhar para as riquezas e a influência deste mundo e perder os seus olhos para aquele que é santo. Agora só possuem olhos para aquele que é dono do ouro e da prata, mas não possui olhos para aquele que é santíssimo e santíssimo e santíssimo. Quando a igreja é pobre espiritualmente, ela vai substituir a ausência da sua pobreza espiritual pela soberbação das suas obras e a ostentação das suas riquezas. Quando uma igreja é pobre espiritualmente, não tem mais o verdadeiro mover do Espírito, ela vai ostentar obras próprias e vai ostentar riquezas terrenas. Quem está comigo fala glória a Jesus. O dinheiro se torna a sua prioridade e a santidade nem se toca mais nesse assunto. A fama e a influência se torna a sua meta e não mais salvação e libertação de almas. Hoje que nós mais vemos, observamos o quê? Os pastores não estão dando mais a vida pela libertação das ovelhas. Os profetas não querem pregar mais num culto, eles só querem pregar em conferência e congresso porque tem status. É mais aberto, as pessoas vêm com mais interesse. Num culto é difícil porque eu tenho que despertar o seu interesse. Eu tenho que despertar vocês para buscar essa justiça. Eu estou despertando, é uma luta. Mas agora os profetas e apóstolos dessa era não quer pregar para culto de 50 pessoas não, 30 pessoas não. Só quer status. Uma das coisas que Deus me provou há anos, pregar para 5 pessoas, 10 pessoas, ficar no meio de um mato, pregando para um grupo de pessoas que acreditavam que Deus ia fazer sem nós não termos nada. Quando Deus decide fazer, Ele faz, dá glória a Jesus Cristo. Um líder não precisa negociar e se vender para ter posses, porque quem dá o manto de transferência de riquezas é Deus. É isso. Só herdam aqueles que são santos. Agora, quem quer o manto do diabo de Mamon, vai lutar com os princípios terrenos, comercializando a fé, comercializando comércio. Vou falar para vocês, de todos os meus livros, se uma vez eu tirei dinheiro de algum livro desse, eu nem me lembro, que todo o dinheiro dos meus próprios livros sempre foi para ajudar os pobres e as pessoas do meu ministério. Ficava dinheiro com meus irmãos, que os irmãos da igreja nem sabiam. Quando tinha, eu deixava de ter, porque eu não estou correndo atrás disso. Mas quando o homem corre atrás de Deus, Deus fará que as riquezas venham até ele e sirva a ele. Para Deus, eu preciso fazer isso. Ele vai trazer até mãe. Porque eu faço para ele, não faço para mim. Eu faço para a glória dele, não para a minha glória. E vocês têm que aprender a viver dessa mesma forma. Vocês querem transferência, querem crescer debaixo desse manto? Fale a mesma coisa que eu falo, ande no mesmo caminho que eu ando, pregue o que eu prego, viva o que eu vivo, siga o que eu ensino. Você vai ver a sua vida prosperar. Não cogite 2 pensamentos contra o seu irmão, nem contra o seu líder, muito menos. Respeite isso na sua consciência.
dentro dos seus íntimos, dos seus pensamentos. Nos meus pensamentos eu posso saber qualquer deficiência que as pessoas têm aqui dentro, mas eu não julgo ninguém dentro da minha consciência. Eu amo as pessoas, eu oro por cada pessoa que está aqui dentro. Eu não julgo ninguém pelo aquilo que Deus me revela, porque Deus me revela o que está nas pessoas. Aí vem o temor, o zelo e a dor dentro de mim para que aquela pessoa seja liberta. Mas quando nós ficamos julgando as pessoas pelas suas falhas, olhamos as coisas por fora, mas não conhecemos esse amor, nós perdemos a oportunidade de ser agraciados, de ser aceitos como verdadeiros intercessores diante do trono da graça. Estou encerrando, eu sei que está difícil para você, mas suporte mais um pouco, vai dar 10 horas agora, graças a Deus. Quando uma igreja é morna, membro se torna a sua maior meta, e não mais de fazer discípulos. Eu posso falar para vocês que mais está, um dos maiores problemas que está caindo nos apóstolos e profetas dessa era, eles não querem mais estar no meio do povo. Eles não querem mais lutar pelo povo. Eu posso dizer para vocês, eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu poderia escolher lutar só para minhas próprias causas. Estaria já muito rico e muito famoso no Brasil. Eu negligenciei tudo e muitas propostas que me foram feitas. Mas eu digo para vocês, eu escolhi aceitar estar no meio, como Jesus estava sempre no meio dos seus discípulos. Sempre no meio do povo, curando o povo, expulsando os demônios, abençoando as pessoas. Eu ouvi um profeta dizendo que fazia, que evangelizava, ia aos pobres e não vai mais. Falou que aquilo não dá ibope. Falou assim mesmo, aquilo não trazia influência para mim. Aí decidiu estar entre os ricos e os poderosos. Mas Deus vai me usar na vida dele. Vai me usar na vida dele. Vou mostrar que posso chegar lá, pregar para ricos e pobres e não ter divergência e diferença entre o povo. É isso que eu luto. Vamos lutar até o fim por isso. Eu falei com Deus, se for para ser menos do que eu sou hoje, com as promessas que tu me entregou melhor, amanhã é melhor se eu não me dar. Eu lembro anos atrás, que eu fiz uma oração a Deus. Nunca me dê nada, Senhor, que eu não tenha caráter suficiente para receber. O problema é que as pessoas estão se gloriando, que estão recebendo as promessas, usufruem da glória e de bênçãos que Deus dá, mas depois se esquece de honrar o caráter e o testemunho de Cristo. Você sabe, uma das coisas que mais está escandalizando nessa geração é que os líderes, por causa da ganância, não tem mais pudor e temor e zelo no altar de trabalhar com santidade na oferta, dízimo e nos seus propósitos. É tanto escândalo. Eu fui no cabeleireiro, do nada a gente conversando, o homem começou a tocar no assunto, falando um negócio de cristão, de repente a gente sentou no assunto. Ele falou assim para mim, falou, irmão, eu fui numa igreja ontem. Ele falou para mim, pô, igreja muito boa, o pastor tinha uma palavra tremenda, cara, adoração muito boa. Ele começou a pedir oferta no púlpito. E falou, irmãos, semana passada fizemos um voto aqui para atingir 4 mil reais que nós estamos precisando. E nós só atingimos 2 mil. Nessa semana nós estamos precisando de 3 mil. E esse culto não vai ser encerrado enquanto eu não sair daqui com esses 3 mil. Ele falou, cara, o meu culto acabou. E as pessoas começaram a levantar da oferta. E foram fazer a conta. Chegou no fim, ele falou para mim, faltava 200 reais. E ninguém levantava. E a hora passando. E a hora passando. E a hora passando. E a hora passando. Daqui a pouco ele falou, irmão, um homem levantou com ódio dele. Foi lá na frente, todo mundo via, tirou o dinheiro assim, amassou e jogou no altar. E foi e sentou de raiva, deu os 200 reais de raiva. Ele falou assim, e esse homem que falou comigo, ele foi dirigente de uma Assembleia de Deus. E eu não sabia. Ele falou para mim, eu fui expulso. Eu vou nas igrejas e não procuro, não consigo encontrar. Sabe por que as pessoas não estão conseguindo mais encontrar a verdade? Porque dinheiro se tornou a prioridade. É isso que é o mal que está assolando os cristãos dessa era. Está se perdendo. E agora está se perdendo o temor a Deus. E o pior de tudo, o que eu mais reparei em todos os líderes que eu conheci,
até os mais usados por Deus, não querem mais ter trabalho de libertar as pessoas. Fique do jeitinho que você está. Eu não quero expulsar, não quero ter trabalho com o seu demônio. Fique com o seu demônio com você. Deixa eu aqui no meu altar, no meu dinheiro, com o meu carro, com a minha vida, e você com a sua vida. Estão contratando profissionais para dentro da igreja, coisa que só pelo Espírito Santo podemos saber da vida das pessoas. Se você não sabe, 90% que as pessoas me contam o problema dela, não é a realidade delas. É o que o Espírito me revela pelo discernimento. É o que está por trás. É o que eu tenho que trazer para trazer a solução para a vida delas. É isso que muda a vida delas. Mas hoje, não existe mais dom de discernimento de espírito. Agora existe o quê? O dom dos homens, psicanálise. Isso é ser morno. É substituir os padrões divinos por padrões terrenos. Substituir o poder do Espírito Santo pelo espírito dessa era. Sabe o que Deus falou para mim? Que hoje eu ia trazer uma doutrina para vocês. Eu estou trazendo uma doutrina aqui dentro. Isso é doutrina. Eu estou nessa graça aqui, ó, de mestre aqui, pregando doutrina. Exortando e doutrinando vocês. Para quê? Para quê? Para você identificar o engano quando bater na porta do coração e o engano quando chegar diante de você. E aonde você estiver, vocês ser aptos para discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Dá glória a Jesus Cristo aí. Dá glória a Jesus Cristo. Posso falar mais uma coisa? Posso escandalizar você? O pior de tudo, que só prega um temor de Deus quando é na hora do dízimo das ofertas. Mas agora, pregar temor de Deus quando as pessoas estão assistindo Netflix, se tatuando na igreja, fazendo tudo que elas querem nas igrejas, isso eles não pregam temor de Deus. Isso não existe temor. Mas o temor para eles só existe para fazer as pessoas dar dízimo e oferta. Mas cadê o temor sendo pregado para ter uma vida santa diante de Deus? Corrigindo os casamentos. Falo e repito, já falei não sei quantas vezes, não sei porque eu estou falando tanto isso. Mas estão permitindo o quê? Sexo shopping no casamento? Colocar maldições na relação sexual do casamento? Isso se permite. Os filhos fazer os padrões desse mundo? Não prega mais um temor de Deus? Pode fazer. O importante é não perder teu dízimo aqui dentro, perder sua família. Não, não. É isso que é ser morno. É se associar com os padrões que não estão de acordo com a justiça do Evangelho. É se deixar levar pela cobiça da carne e pelos seus status no púlpito e não deixar se levar pela justiça e a pregação do verdadeiro Evangelho. Às vezes esse lugar aqui lota, daqui a pouco some, povo. Sabe por que some? Porque não quer compromisso com o que eu prego. Vem atrás do poder que eu carrego, mas não quer carregar a justiça que eu tenho. O que carrega esse poder, que mantém esse poder, é a santidade. É o meu pacto com Deus, compromisso com o eterno, da glória de Jesus Cristo. Só para encerrar para vocês, se você vai me dar mais 2 minutinhos, multiplica vezes 20. Fala, crentes cegos e nus. Irmão, desculpa, irmão. Mas a gente vai ter que ser assim. O povo na nossa geração está afundado na apostasia, assentado no comodismo. Você entra em igrejas católicas, você pode olhar e observar, eles não levantam do culto quando o padre está falando. Quando o Papa fala, todo mundo faz assim, ó. Quando você era católico lá, mas quando se torna crente, cara, meu Deus do céu. O povo, nós estamos que ser reeducados, fala reeducados. É pergunta, se você soubesse que Jesus estaria aqui em carne e osso em pessoa, e o culto fosse 8 horas da noite, que horas você chegaria? 5 da manhã. Talvez chegaria no horário em ponto ou antes, né? Mas você se esquece que o Espírito dele está aqui. Aí você entra no seu horário. Um dia, eu tive com um apóstolo, um homem muito usado por Deus. Esse homem, ele falou que trabalhava com Morris Cerullos, foi um dos grandes avivalistas mundiais. Foi um dos homens mais usados em ressurreição de mortos e milagres que já teve na nossa geração.
morre Ciro Lúcio. Você sabe o que ele falou para mim? Aquele apóstolo, eu tinha 23 anos de idade quando ele falou isso para mim, 23 ou 24, acho, por ali. 24, acho que eu tinha 24. Você sabe o que ele falou para mim? Que quando morre Ciro Lúcio entrava no altar, ele tinha um horário marcado para entrar na cruzada. Quando batia 8 horas da noite, era o horário que ele estava para pegar. Quem estivesse cantando, seja o que for, ele entrava, pegava o microfone, abria a palavra, abre a palavra, livro tal e tal. Parava tudo. Podia estar euforia que for, tudo se parava. Ele falava, não vou orar por milagres agora. Espere. As multidões pediam oração. Multidões. Não. Agora é a hora da palavra. Ele pregava a palavra. Ele falava assim, quando batia o horário da ministração de milagres, ele falou, agora é a hora dos milagres. Todos que precisam de milagres, se preparem. Bum. Caía instantaneamente a onda de milagres sobre multidões. Diversos lugares da cruzada. Estou falando do apóstolo falando para mim que esteve, viu ele operar. Pessoas paralíticas, tudo levantando, todos os tipos de demônios, pessoas manifestando, todos os tipos de milagres acontecendo em massas. Vamos lá. Quando você marcar um horário com Deus, seja fiel a esse horário. Chegue no horário. Faça um propósito com Deus, lute, quebrou, arrependa-se. Aprenda a ter compromissos com tudo que você colocar diante da tua vida diante de Deus. Eu vou dar tantas horas para Deus assim, eu vou fazer isso. Deus ele vai corresponder quando Ele vê justiça no seu compromisso. É isso que vai gerar grandes milagres na sua vida. Fala, obrigado, Jesus. Só encerrar para vocês. Fala, crentes cegos e nus. Eu não vou pregar mais para você, só vou te falar só uma coisa. Cegos. Essa palavra em grego é tuplos. Tuplos. Significa mentalmente cego. Derivado de uma palavra, de uma raiz, tupuo, que é levantar fumaça, envolver numa neblina. Em grego, metaforicamente, tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolente. Quando Jesus repreende a igreja de Laodiceia, tu és cego, está falando, você é orgulhosa, que não consegue mais enxergar a verdade. Essa palavra em grego, ela tem um sentido tão profundo de cegos. Ele está falando, você é cego porque você não consegue mais reconhecer quando eu falo com você. Você não consegue mais reconhecer quando eu vi um profeta até você. Você não consegue mais enxergar a verdade da minha palavra. Quando nos tornamos cegos espiritualmente, perdemos a nossa capacidade, a nossa consciência de reconhecer entre o santo e o profano. Crentes que não vê além de si mesmo, pessoas dotadas de orgulho pessoal e por suas obras próprias. São aqueles que não vê quem realmente são e só vê o que está por perto, não vendo mais o que está longe. São também os que não verão arrebatamento. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9 diz assim, pois aqueles que essas virtudes não habitam, agem como que não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Fala, cegueira espiritual é um bloqueio mental e bloqueio espiritual que não me deixa enxergar o real estado que eu estou. É a pessoa que já caiu da santidade e não consegue mais reconhecer isso. Porque o morno, ele tem ainda algo de Deus, mas não significa que ele ainda está em Deus. Posso finalizar para você agora? A cegueira cristã é pior do que a cegueira do mundo, pois são aqueles que conhecem a verdade e se tornam míopes espiritualmente. As consequências são inúmeras. Os cristãos cegos dizem, nós vemos, mas estão completamente cegos em sua consciência que está morna. O processo de decadência de nudez espiritual. Fala, quando a pessoa se torna cega, se tornará nu. Quando começa a cegueira espiritual vir, significa que de alguma maneira, algum fermento, ou de alguma forma,
você começou a negligenciar a verdade. Repita comigo: nudez. Esse tipo de igrejas mornas e cristãos mornos se torna uma piada para os ímpios. As pessoas não querem mais ir às igrejas. Muitas pessoas, tá? Eu já vi pessoas falando isso pessoalmente para mim. Porque não sabe se estão mais para uma discoteca ou estão indo para uma igreja. Eu recebi uma mensagem no Instagram, fui ver um vídeo e um canal no Instagram. Culto da novinha. Só funk. Aí eu achei que aquele era o pior do canal. De repente eu entrei no canal. Eu fiquei em estado de choque. Se eu mostrasse para vocês, você que tem uma consciência ainda viva, vocês iam sair daqui talvez mais chocado com tudo que eu estou pregando, seria o que vocês iam ver. Eu comecei a ver coisa naquele canal, eu fiquei tão horrorizado. Eu falei, como pode? Eu acho que os cristãos dessa geração, os verdadeiros, deviam fazer uma manifestação em frente àquela igreja, fazer um propósito de jejum, oração, para aquilo ali cair, para ser destruído uma praga daquela. Milhares, se não milhões de jovens estão seguindo aquela igreja. Escute isso aqui. Esse tipo de igreja se torna uma piada na boca dos ímpios. Até os descrentes possuem mais visão espiritual do que os mornos. Porque eles só veem, eles veem nos crentes aquilo que está neles mesmos. Mas os crentes não conseguem mais reconhecer que o que está neles também está no mundo. Esses são os mornos. A maioria das pessoas conhece e fala, diz na igreja de fulano, de Beltrano. É melhor continuar aqui no mundo que ser igual o Beltrano e fulano. É isso que os ímpios estão falando. Estão julgando os cristãos, em vez dos cristãos julgar esse mundo caído. A cegueira pode ser ocasionada por muitas formas. Omissão na prática do que se ouve e que aprende. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que tendes aprendido, recebido, ouvido de mim. O que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Orgulho de achar que tenho bastante, autossuficiência. Romanos 12, 16. Tenho o mesmo modo de pensar de um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários e humildes, e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aceitação de ensinos distorcidos e falsos fundamentos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como antigamente surgiram os falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras, chegarão ao ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Movidos por avareza, eles vos explorarão vocês com palavras fictícias. Olha aí, irmão, o que está acontecendo? Eles vos explorarão com palavras o quê? Fictícias, irmão. Fábulas. Mas para eles a condenação é decretada há muito tempo e não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Só mais uma coisa: pecados não expostos e corrigidos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Porquanto confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Dá glória a Jesus. Eu ia falar para vocês sobre nudez espiritual, arrebatamento, vestes espirituais, porque a nudez espiritual é a perda da salvação. Quando a pessoa chega no estado de estar nu, porque já perdeu todos os seus direitos da salvação eterna. E Paulo diz, estejam vestidos diante dele, para que vocês não sejam envergonhados. Paulo diz que nós estamos aguardando ser revestido mortal pelo imortal. Temos que ser revestidos de Cristo. E ser revestido de Cristo é consciência. Fala consciência. Fala minha alma, meu espírito, meu corpo tem que estar dentro do mesmo padrão.
E o padrão é o padrão de Cristo. Fica de pé, em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus, pela sua santa palavra. Eu vou ter um novo horário do culto para vocês. Vocês querem ouvir? Vou colocar de madrugada o culto. Aí já fica, aí você não vai murmurar. Pô, tá acabando tarde. Bom, Deus deu esse culto aqui para nós que quer ser liberto. Por isso que a gente vai embora. Amém? É um culto que você tem que vir e falar, Senhor, não tem horário para voltar para casa não. Mas se teu marido, logicamente, é aquele cabra velho lá, chupa cabra, vai para casa. Não murmure, vai para casa, receba a sua bênção, receba a palavra, que é a maior primazia na sua vida. Amém, amém. Quando ao sábado nós temos culto de tabernáculo às 16 horas, é um culto voltado para oração e intercessão. Passamos aqui orando em línguas, intercedendo, orando um pelo outro. É maravilhoso, é sensacional, foi o sábado que nós tivemos. E também mensagens de ensinamento da área de intercessão profética, intercessão, oração, tudo que voltar nessas práticas espirituais será ensinado todo sábado aqui para vocês. Fala, o alimento aumentando. O fruto tem que aumentar, hein? Só alimenta. Fala para o teu irmão, é tempo de dar fruto. Fala, obrigado, Jesus, por essa palavra. Você veio buscar o Espírito Santo aqui? Você está recebendo Ele? Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão poderoso na consciência, como ele é tão poderoso na manifestação do poder. E isso que eu estou pregando para você é poder espiritual. Você sabe o que vai acontecer quando sua consciência cada vez mais ingerir essa palavra? E seus pensamentos e seu coração interagir com isso? Fala, o quê? Aonde você chegar, a unção vai quebrar jugo. Você sabe o que significa uma mente cheia do poder da palavra? Sabe o que é isso? Você sabe o que é um pensamento de um cristão? Para Deus são orações. É labareda de fogo contra o diabo. Você não sabe, às vezes eu estou sentado em qualquer lugar, seja restaurante onde eu chego, estou cheio do poder do Espírito Santo, um pensamento meu. Eu penso, eu oro em pensamento, as coisas acontecem no ambiente que eu estou. Um pensamento. Quando uma mente é edificada pelo poder da verdade, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ser um instrumento de justiça, juízo e transformação para essa terra. Fala, chegou o meu tempo de julgar o diabo. Você não vai ser mais julgado pelas trevas. Eu sei que vocês têm muitas lutas, eu quero aqui ajudar vocês a vencer. Mas eu não vou deixar de pregar isso para vocês. É necessário que eu pregue isso até a volta de Cristo. O altar, nós os ministros temos pregado o Evangelho para vocês. Esse é o Evangelho. É um Evangelho. Deus derramou uma unção, transferência no domingo, mas agora só está cobrando santidade de vocês. Sabe qual a visão que eu tive com o povo? O Senhor falar para mim, ainda há muito a ser santificado. Há muitos pecados. Pecados conscientes e inconscientes. Pecados por falta de consciência, porque nós não amadurecemos ainda. Todos os tipos de pecados, de alguma forma, consciente ou não consciente, ou pecados que você nem se conscientizou dele ainda, ele faz o mesmo efeito. Só isso. Não adianta falar que não existe desculpa. Fala, para o pecado não existe desculpa. Só existe uma palavra para ele. Só uma palavra. Fala, eu vou te aniquilar. Eu vou te ensinar você como é que você pode vencer o pecado. Vou te dar uma palavra de conforto agora para o seu coração, antes de ministrar a unção. Escute o que eu vou falar. Quando você é uma pessoa que luta pela verdade, que não quer ser amarrado ao pecado, que não quer cair, embora a luta está em você ainda, você ainda não conseguiu vencer isso. O seu tropeço dentro disso, escute bem. Jesus, quando ele olha para você, desde que o seu coração verdadeiramente está buscando a Ele, Ele te considera santo. Mas quando você brinca,
e não luta para ser transformado, você será julgado. Ele conhece o seu coração e sua consciência. Já vi cristãos cair, Deus levantar, a unção, graça. Sabe por quê? Coração. Quer lutar. Lute, mas não se entregue. Por mais que essa mensagem às vezes nos contraria, tem mensagens que às vezes elas vêm para nos derrubar, isso mesmo, para derrubar o nosso homem carnal. Você tem que aceitar ela. Aceite, vai aceitando. Aceite. Não demonstre desânimo diante da justiça. Mostre ânimo diante dela. Fala para ela, eu vou te pegar, porque você quer me pegar, então me pega. É isso, me pega, Senhor. Fala isso para ela. Não deixe o engano da carne falar, eu não consigo, eu não posso. Isso é mentira. O Senhor deu capacidade suficiente para cada um que está em nós. A graça suficiente no Evangelho para nos transformar numa nova criatura. Fala glória a Jesus Cristo. Fala glória a Jesus. Fala obrigado, Senhor, pela tua palavra. Vamos liberar o Espírito, vamos, porque estou carregado aqui essa unção. Há uma unção poderosa. Fala, o céu já está aberto. Eu aceito a palavra de Deus. Estou me ajustando. Agora faz esse voto no teu coração. Fala bem em silêncio com o teu coração. Pensa, Senhor, eu vou te dar tantas horas do meu dia. Eu vou voltar a jejuar. Eu vou lutar para ler a palavra. Fiz o voto hoje, não consegui amanhã. Lute no outro dia. Lute. Pequei, quebrei meu voto 10 vezes. Faça 30. Quebrei 30, faça 100. Quebrei 100, faça 1000. Uma hora está certa. É isso. A prática é a perfeição. É na fraqueza que é aperfeiçoado o poder de Deus. Pastor, já confessei meu pecado. Confesse o pecado e não deixe de confessar.